Nova pesquisa no mercado. Mudam os ares na capital federal. Começa agora Brasília Já. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Começamos aí esse dia que é uma quarta-feira intensa em Brasília. Brasília é um dia de quarta-feira, é sempre considerado um dia quente, né, Rodolfo? Porque tem manifestações e a gente está tendo uma grande nesse dia. Tem votações de congresso, tem decisões em esplanada, enfim, tem muita coisa acontecendo. Mas o que chama atenção e que a gente vai levar para vocês hoje é uma nova rodada da pesquisa Genial Quest, que traz números que realmente demonstram que alguma coisa está mudando no cenário político brasileiro. Não é isso, Rodolfo? É isso, né? Uma nova rodada da pesquisa Quest, né? Que aponta para uma melhora significativa, né, nas avaliações do governo e especialmente na avaliação pessoal que a população tem do trabalho do presidente Lula. Né? O presidente Lula, avaliação pessoal sobre o trabalho dele, sobre a condução dele do governo brasileiro, chega a 60% de aprovação. Era 56% na rodada anterior e passa para 60%, que é um número bastante significativo, né, Alexandre? Lembrando, inclusive, que a gente tem que levar em consideração sempre que o presidente não teve, do ponto de vista que nós analisamos em Brasília, avanços políticos. Por quê? As pautas econômicas estão travadas, o presidente veio do exterior, mas não conseguiu emplacar os assuntos que defendeu e, ainda assim, a pesquisa demonstra um crescimento. Exatamente, que deve ser reflexo de coisas ainda ocorridas ali no início do primeiro semestre, né, no final do primeiro semestre, e as suas consequências, né, a redução da inflação, né, melhoras nos índices de emprego, a queda na taxa de juros. Então essas coisas aí refletem nessa melhora no desempenho do presidente, que também reflete uma melhora no desempenho do governo como um todo, que passa a ser a aprovação de 42%. Isso não tenha vocês do outro lado alguma dúvida que influencia no cenário político nacional. Porque, obviamente, qualquer pesquisa que mostra crescimento de popularidade de um presidente, seja ele qual for, o Congresso é sensível. Se tem uma casa que é sensível a crescimento de popularidade, é o Congresso Nacional. Portanto, tende a ter mudanças aí. Mas aqui hoje a gente vai ficar em cima da pesquisa. E alguns cortes que a gente separou dela são muito interessantes. Justamente nesse último que você estava falando, que é justamente Lula passa a ter um apoio no Congresso, pela visão dos brasileiros, maior. 43% dos entrevistados acham que o presidente tem sim um apoio no Congresso Nacional. Veja só, né? Mesmo com todo esse rolo que a gente todo dia traz aqui para vocês, a percepção da população é de que o Lula tem conseguido avançar nesse apoio do Congresso. Num momento em que, justamente agora, as coisas aí podem vir a deslanchar, né, com os novos ministros escolhidos, né, a votação do arcabouço fiscal, as coisas que se projetam aí para frente. Né? Um outro corte interessante da pesquisa, Rodolfo, é justamente um crescimento do Lula no sul do Brasil. Lembrando que o sul do Brasil, inclusive nas eleições passadas, mostrou uma grande força para o candidato opositor ao Lula, que era justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Sul concentra muitas pessoas ligadas ao agronegócio e o conservadorismo é muito visto no sul do Brasil, mas apesar de tudo isso, Lula cresceu 11 pontos e atingiu 59% na população do sul do Brasil. Esse crescimento na região sul foi uma coisa muito significativa. 11 pontos é um aumento de fato muito grande numa região que sempre foi mais hostil ao Lula, uma região onde o Bolsonaro teve vantagem nas eleições, né? Então realmente muito significativo, um aumento também muito grande na região sudeste. O Lula só teve queda na popularidade nas regiões centro-oeste e norte, que a Quest une num único grupo, né, as duas regiões. Foi onde ele caiu. E o que é mais interessante, que é justamente aonde o Lula sempre teve uma grande hegemonia.
que é no norte e no nordeste. No norte ele teve, né? No centro-oeste menos, né? Mas, enfim, é a região onde houve uma ligeira queda na popularidade, a única. E houve avanços, né, Alexandre, interessantes em outros segmentos da sociedade, em outros cortes, né? Pela primeira vez, o Lula tem uma aprovação maior do que a desaprovação entre os evangélicos, e o Lula teve uma subida grande na aprovação daqueles que, olha, ele cresceu 6 pontos entre os evangélicos, né? É um aumento também significativo. E ele teve uma aprovação também, ainda a rejeição é naturalmente maior do que a aprovação nesse caso, mas o Lula teve uma melhora também na aprovação daqueles que nas eleições passadas votaram no Bolsonaro. Perfeito. Nesse número, inclusive, a aprovação de Lula vai a 25% entre os eleitores de Bolsonaro. E a rejeição, como você bem disse, caiu 6 pontos. Então, quer dizer, você teve uma melhora da percepção da sociedade com relação ao presidente Lula e com relação ao governo, em praticamente todos os segmentos da sociedade, praticamente todos os locais, em algumas situações de uma maneira bastante expressiva. Como esse corte, por exemplo, nos mostra que 42% dos pesquisados avaliam positivamente o governo Lula. 42% é um número alto. E a gestão, que é considerada negativa para os demais, chega a 24%. Portanto, houve uma queda no negativo e teve uma subida no positivo. Exatamente. Então, quer dizer, em todos os segmentos que você observa, né, uma melhora grande na avaliação do governo, que, como diz o Alexandre, deve projetar, né, melhoras nessa relação do Congresso. Porque, né, como já dizia o ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, o que o povo quer, a casa lá, o Congresso acaba querendo. Então, os deputados e senadores acabam sendo sensíveis a esse tipo de informação vinda das pesquisas. E provavelmente amanhã, na nossa análise, poderemos trazer para vocês novidades, porque, como dissemos, hoje, quarta-feira, um dia movimentado em Brasília, iniciando com essa pesquisa, manifestações de rua, não favoráveis ou contrárias, mas manifestações populares, tudo isso mexe com o clima na capital federal e provavelmente amanhã o Congresso Nacional poderá ter novas decisões. Mas aqui a gente encerra este conteúdo de hoje agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã.